começamos o programa falando lá do passado, né, quais eram as causas do sono, as motivações, e falamos aqui que o sono é necessário para o organismo. Então, o que é que, na verdade, causa o sono? E até para a gente definir, há pessoas que dizem, poxa, eu durmo só tantas horas, 8, 7, 6, 5, afinal de contas, qual é a regra do jogo? A maioria desses estudos, em termos de função de sono, vem de quê? De privação de sono. Então, a gente sabe, por exemplo, que as sociedades atuais, com o advento da luz, enfim, com o advento de internet, e as pessoas ficam acordadas, elas trabalham até mais tarde e convivem com seus filhos até mais tarde. Então, acabam atrasando também o ciclo das crianças. As crianças cada vez começam a dormir mais tarde, né? E com isso tudo, priva-se o ser humano de sono. E a gente sabe que o problema a médio prazo da privação de sono, problema agudo e a médio prazo, é importante. 1 hora de privação de sono pode resultar em até 32% de perda de desempenho durante o dia, perda de desempenho geral. Sem contar que a privação de sono, na história, já está muito bem consolidada. Os grandes acidentes, né, que nós estávamos conversando agora há pouco. Tá, vamos citá-los. Quais foram os que comprovadamente causados por distúrbios ou por cochilos, literalmente, né? Chernobyl. O Márcio estava lembrando o Exxon Valdez também, o grande vazamento de óleo, e entre outros, existem acidentes aéreos, né, também foram relatados, e os acidentes automobilísticos. Então, dormir no volante é o mais conhecido, claro. É o mais conhecido. 35% em países desenvolvidos, tais como Austrália, Inglaterra, varia entre 20% a 35% a percentagem de acidentes por sonolência. Tá, mas varia realmente. A necessidade da gente, quimicamente, a gente é levado, é irresistível, né, Flávio? Não há como... O organismo pede, tem que dormir, acabou, varia de pessoa para pessoa. Como é que é a regra do jogo? Não, eu acho que a principal regra é que você tem que dormir com sono de qualidade. Quer dizer, a gente falou aqui nos distúrbios que interferem com a qualidade de sono. Então, a gente tem que primeiro ter um sono de qualidade. Uma outra coisa que é importante a gente entender é que nós aqui todos poderíamos combinar ter uma greve de fome. A gente não vai mais comer e poderemos conseguir até morrer sem comer. A gente consegue exercer uma vontade sobre a alimentação, mas a gente não consegue fazer uma greve de sono. Chega uma hora que o sono vence e você, mesmo que não queira, você dorme. Então, o que a Dalva estava falando, como é que é o tipo de sociedade que a gente vive, né? Eu estava um tempo atrás numa cidade pequena e conheci uma moça muito simpática, saudável, e que ela tinha tentado morar no Rio de Janeiro. E ela me disse uma frase que foi marcante. Ela disse, eu tentei morar no Rio, mas não consegui. Eu falei, por quê? Você não gostou pelos problemas? Não. O Rio é uma cidade que não desliga. Olha que interessante. E qualquer cidade hoje no mundo que tenha mais de 300 mil habitantes, por exemplo, ela não pode mais desligar. Existe uma série de serviços que são oferecidos à sociedade, de manutenção, de energia, de saúde, etc., onde um número enorme de indivíduos começa a trabalhar o que a gente chama de trabalho de turno. E isso, inclusive, é um fator perturbador? Se a gente tem que dormir de noite ou dormindo de dia uma determinada quantidade de sono? Existem trabalhos que o grupo tem realizado que a qualidade do sono à noite é insubstituível. Você pode ter um descanso diurno, mas que a qualidade não é a mesma. Então, esses profissionais que são obrigados a ter um trabalho de turno sofrem e têm que ser estudados e têm que ser observados com muito cuidado pelas empresas, pela sociedade, pelos governos. E é uma coisa interessante. André, me ajuda aí na quantidade. As pessoas costumam dizer, é 8, é 7, criança dorme mais, depois velho não precisa dormir tanto. Qual é a margem para ninguém achar que estou dormindo muito, estou dormindo pouco? Não, nós temos realmente um ritmo circadiano e na filogenética e na ontogenética, a gente sabe que a criança precisa de mais quantidade de sono, né? O bebê dorme 20 horas, uma criança com 1 ano dorme de 14 a 15 horas nas 24 horas de forma polifásica, né? Várias vezes durante o dia.
E o adulto dorme em média, isso não significa, isso é individual, isso não significa dizer que seja a regra, 7 a 8 horas por noite. Mas existem os dormidores curtos, os dormidores longos, pessoas que dormem 4, 5 horas e se satisfazem com isso. E acordam com uma qualidade, acordam com um bom desempenho, não acordam cansados, não acordam sonolentos. E outros que precisam de 10 horas de sono para se sentirem restaurados, revigorados. Isso também existe. Como também o nosso relógio biológico. Cada um tem o seu relógio biológico. A gente tem o ritmo circadiano, o claro, o escuro, mas tem aquela pessoa que a hora de dormir é um pouco mais tarde, são os vespertinos, que querem dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde. E há pessoas que dormem mais cedo e acordam mais cedo. Desculpe, você falou do claro e do escuro, advém aquela questão, né? Pessoas que dormem sempre no quartinho escuro, no quartinho claro. Se fosse claro e escuro, eu de dia dava uma escurecida, acendia uma baita de uma luz por esses processos tecnológicos novos de noite. E aí? Isso não envolve também aquela coisa do fuso horário até, né? As pessoas quando perturbam, as pessoas têm um ciclo. É por isso que quando a gente pega um avião, vai para lá, vai jogar um futebol, perturba tanto? Perturba. É difícil a gente adaptar? também tem um relógio biológico, quando eu falo em relógio biológico, tem o ritmo circadiano, que é esse que a gente vive, e tem os hormônios que nós produzimos. Durante o dia, durante a noite, durante o sono, existem hormônios que só são produzidos durante o sono. O hormônio do crescimento, por exemplo. Crianças que dormem mal continuamente podem ter deficiência no crescimento. Né? Por quê? Porque o hormônio do crescimento pode não ser adequadamente produzido. Então, também tem essa coisa hormonal, né? Esse metabolismo endógeno que também estará prejudicado quando se muda de fuso, né? de fuso horário. Agora, uma coisa muito interessante nisso é que nós usamos o claro e escuro para manipular o ciclo vigília-sono do indivíduo. Então, eu posso dar um pulso de escuro, eu posso dar um pulso de claro para tentar ressincronizar ele para uma situação que eu quero. E outra curiosidade interessante é que é muito mais fácil você atrasar do que você adiantar um relógio. Por exemplo, se nós estamos aqui no Brasil e nós queremos ir para São Francisco, é muito mais fácil se adaptar ir para São Francisco do que ir para a Itália. Porque na Itália nós temos que dormir numa hora que é mais cedo do que a nossa hora habitual. Em São Francisco, a única coisa que a gente tem que fazer é aguentar... dormir um pouquinho mais tarde. É dormir um pouco mais tarde. E a gente sabe que isso é mais fácil. Atrasar é mais fácil do que adiantar. E falando em ciência, em Tome Ciência, a grande conquista, eu acho, dos últimos 20 anos, uma das grandes, corrigindo, foi a descoberta de 2 genes que estão envolvidos no sono. Um deles é o gene do relógio biológico, ou seja, essas famílias que dormem cedo demais ou as famílias que dormem tarde demais e têm dificuldade de acordar pela manhã, isto é genético, já se isolou o gene que determina isso. É mais ou menos como ter olho azul, como ter cabelo castanho, etc, etc. E o segundo progresso foi o gene que determina o sono, ou seja, existe uma substância chamada hipocretina que está ligada a esse gene e determina, por exemplo, a entrada durante o sono REM. Isso também é genético e já se isolou o gene. O sono como questão genética, fizemos até um programa sobre esse assunto, né, das influências genéticas. E essa característica de 1 a 1, quais são os casos curiosos, Márcio? Já que você veio com as estatísticas, você deve conhecer uns curiosos aí para nos contar, hein? De casos curiosos em relação ao distúrbio do sono? Isso. Temos alguns casos pitorescos, né? Desde tinha uma velhinha que ela veio pela primeira vez, ela tinha 75 anos e o marido 82, ele ficou lá fora. E ela falou assim, eu tenho insônia, ele explicou tudo, mas o meu grande problema é que o meu marido, há 50 anos, ele me bate dormindo. E ele não quer falar comigo. Aí eu falei, mas por quê? Não sei, eu não posso dormir separado, porque nós moramos juntos há muito tempo, né? Bodas de ouro, e a gente não permite, mas ele me bate e eu falo com ele, ele nega isso. Aí eu fui lá fora, ele não quis entrar, eu fui lá fora, conversei com o senhor Antônio para poder explicar um possível problema, para ele se convencer. E isso demonstra algumas pessoas, a grande
resistência em tratar. A gente tem resistência em indivíduos que roncam, resistência em indivíduos que têm insônia. Às vezes, algumas pessoas negam o próprio problema e fica tendo uma qualidade de vida tão baixa e levando a dinâmica familiar tão ruim e sem nenhum tipo de motivo na luz da ciência que nós vivemos hoje, né? Isso é um dos casos que a gente mais lembra de bastante interessante. Então, fora os truques, né? Tem gente que tem truque para ficar acordado, truque com essas receitinhas, né? Eu me lembro do tempo de estudante, aquele famoso café com Coca-Cola. Claro que isso causa dano à saúde, né? Nessas máximas da tentativa de ficar acordado, que danos concretos, fora essas sonolências, você já citou, mas que danos concretos físicos, né? A André dizia, por exemplo, a gente o hormônio do crescimento, quer dizer, que danos que nós fazemos quando a gente dá uma esticada. Claro que de vez em quando a gente pode dar umazinha, né? Mas normalmente esticar demais. Na realidade, esticar demais uma vez ou outra, uma noite perdida de sono podem ser necessárias até 2 subsequentes para que você compense aquela noite. Então, a gente já sabe que o que a gente chama de rebote de sono, recuperação do sono, pode se dar em até 2 noites depois. Onde eu vejo o maior problema em termos de consumo de privação de sono em alguns adolescentes e jovens, né? E eles saem muito à noite em São Paulo, isso chega a ser um problema em algumas classes de jovens e numa classe profissional onde isso é um problema sério, que preocupa demais, é na classe dos motoristas profissionais. Eles precisam ter um desempenho, eles precisam sair de tal lugar e chegar em tal lugar em tanto tempo, e isso não é possível sem dormir. Sem dúvida, aí é complicado. Bem, infelizmente a gente ficava aqui o tempo inteiro, sem dormir, conversando sobre sono. Infelizmente nosso tempo acabou, agradeço a presença de vocês, quero deixar a você um recadinho com o nosso e-mail ideias@tomeciencia.com.br, onde você pode dar ideias, sugestões, palpites, opiniões, e também no nosso site www.tomeciencia.com.br você pode ter informações que os nossos convidados vão acrescer, você vai poder lá encontrar possibilidade de saber mais sobre o sono. Até a semana que vem, até o nosso próximo encontro, então.